não tem a cura no meio de nós. A Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar. Viverei pra contar, o Senhor é bom. Aleluia, né? Resolveu, graças a Deus. Então, queridos, que bom ter você aqui. Obrigado pela sua persistência, né? Em permanecer aqui conosco, mesmo com o problema que nós tivemos aí de áudio. Tive que reiniciar tudo para poder voltar agora, para poder a gente estar ao vivo aqui com você. Então, louvado seja o Senhor por você que está aqui conosco. E eu peço que você faça uma gentileza para nós aí agora. Vá lá no grupo, né? Do nosso grupo do WhatsApp. Informe lá que está funcionando tudo redondinho para o pessoal poder voltar para cá, para a nossa live, amém? Nós enfrentamos um problema técnico aí. Ontem no culto nós tivemos um problema terrível também. Nós não conseguimos transmitir o nosso culto ontem de quarta-feira. Então, assim, a gente vai lutando e vencendo aí a cada dia com essas dificuldades aí que a gente muitas das vezes enfrenta, né? Então, eu já quero dar o meu bom dia aqui para os irmãos que já chegaram logo cedo, né? A Dalvânia está conosco. Deus abençoe, Dalvânia. Deus abençoe aí ao Ivair também, né? Bom dia. Paz do Senhor. Você que já voltou aí, escreve aí para mim e fala assim, eu voltei. Escreve aí, eu voltei. Voltei agora para ficar. Oh, Jesus. Mas glória a Deus, né? Que nós estamos aqui. Nós precisamos persistir, prevalecer, né? Perseverar, porque, enfim, são grandes as dificuldades às vezes que se levantam e a gente precisa, na verdade, a gente não desiste. Nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nós somos daqueles que avançam e avançam para cumprir o propósito de Deus, para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu creio que esse é um tempo especial, um tempo profético, né? Para podermos ministrar aí para o ano de 2021. E se existe uma coisa que é fundamental para nós nesse tempo, é sermos aí persistentes, né? Perseverar no Senhor, avançar naquilo que Ele tem colocado para cada um de nós, para que nós possamos, assim, avançar, viver para a glória de Deus, né? Deus abençoe os irmãos que estão conosco, né? Querido, nos ajuda lá, compartilha novamente, compartilha lá no status do Facebook, compartilha no status aí do WhatsApp, para que a gente possa aí avançar e nós possamos estar juntos aí. Bom dia, Doroteia, Jesus te abençoa poderosamente. Um bom dia muito especial aí também para a irmã Maria, né? Bom dia, pastor. Que Deus nos abençoe, que estas sementes que estão sendo plantadas para 2021 aqui gere frutos para o reino de Deus. Aleluia, né? Obrigado, irmã. Deus continue abençoando a senhora, abençoando aí toda a família, né? Queridos, glória a Deus. O Eliú também já está conosco. Glória a Deus. O Eliú também chegou, a gente estava nesse processo aí de mudança, né? Vai, volta. Glória a Deus, nós estamos juntos, né? Dalvan está dizendo assim, eu voltei. Aleluia. Voltamos, né? Aleluia. Queridos, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, nós vamos, na manhã de hoje, nós vamos compartilhar uma palavra muito especial. Nós vamos, na verdade, a partir de hoje, nós estaremos numa série de 12 lives. Essa é a primeira live desse mover, né? A gente está, de fato, o que nós queremos é ser proféticos em Deus, podermos
desfrutar da presença de Deus, desfrutar da bondade de Deus e juntos aí a gente receber e semear a palavra de Deus para nós para o ano de 2021. Nós vamos fazer 12 lives e em cada uma dessas lives nós estaremos consagrando um mês do ano, né? Nessa primeira live, na live de hoje, né, nós estaremos aí consagrando o mês de janeiro, né? O primeiro mês. É o primeiro mês do ano de 2021 e nós queremos, sim, semear a palavra de Deus. Nós queremos lançar palavras proféticas, né, de bênção sobre o mês de janeiro, para que o mês de janeiro seja, de fato, um marco nas nossas vidas, um marco dentro daquilo que Deus fará nas nossas vidas, né? Nós queremos que toda resistência que se levanta, toda dificuldade que muitas das vezes nós passamos, isso aí é Deus nos preparando, é um sinal excelente que o Senhor fará grandes coisas através de nós, amém? E eu quero orar com você neste momento, orar com você que já está aqui, né? Eu não sei se você consegue lá, vai lá no nosso grupo de WhatsApp e avisa que já voltou, que está tudo normal, para que os irmãos lá possam voltar também, né? Aleluia, glória a Deus. Obrigado aí os irmãos que nos ajudaram aí e nós estamos juntos. Aleluia. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã, por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque nós estamos começando hoje, ó Deus, esse mover profético, ó Deus, onde queremos, ó Deus, consagrar o nosso ano de 2021. Pai, nós queremos, através dessas 12 lives, desses 12 dias, ó Deus, orar ao Senhor, consagrar ao Senhor, ó Deus, o nosso ano de 2021. Nós reconhecemos, ó Deus, que se não for o Senhor, se não for a direção do Senhor, nós não podemos fazer nada, Pai. Por isso nós clamamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajuda, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, que diante do problema que se apresentou aqui no início, ó Deus, nós conseguimos resolver. E agora nós estamos ao vivo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão pelo YouTube, aqueles que estão pelo Facebook. Ó Deus, que a bênção do Senhor os alcance, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, receber a tua palavra, Deus, e serem direcionados pela tua palavra. Que a tua palavra possa inundar o coração deles, que a tua palavra, Deus, possa se mover, ó Deus, na vida de cada um deles. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Querido, as nossas lives, elas fazem parte do nosso projeto aí de final de ano. E eu quero convidar você a participar conosco, né? Mesmo você que não mora aqui em São Sebastião do Oeste, que mora aí, Felício dos Santos, São Paulo, Portugal, tantos irmãos aí que acompanham, que estão junto conosco aí todos os dias, eu quero te convidar a se envolver nesse projeto de final de ano, mesmo que em algumas ações você não possa participar, eu quero desafiar você a se envolver conosco, e ou seja, que o Senhor possa te direcionar nesse projeto de final de ano. Nesse projeto de final de ano, nós estamos aí trabalhando, são 6 ações que nós estaremos fazendo, né? No último domingo, agora, nós demos um grande start em relação a isso. Por quê? Quais são essas ações que compõem aí o nosso projeto de final de ano? Primeiro, é a carta para mim, ou seja, para você, certo? Nós todos os anos escrevemos, na verdade, uma carta que nós endereçamos a nós mesmos no outro ano, ou seja, é uma carta do pastor Vladimir, do Vladimir de 2020 para o Vladimir de 2021, porque eu sei que hoje eu não sou mais o mesmo que eu era em 2019, e com certeza, em dezembro de 2021, eu não serei mais a mesma pessoa que eu sou hoje. Por quê? Porque nós cremos que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O caminho do crente, o caminho do vencedor é de glória em glória. Então, nós precisamos melhorar, nós precisamos avançar e nós entendemos o seguinte, que nós avançamos conforme conforme a maneira como nós nos posicionamos diante de Deus. Então, nós entendemos um valor muito grande que existe em você planejar a sua vida, em você colocar diante de Deus os seus alvos, né, e aplicar fé diante disso. Nesse final de ano, nós queremos estimular a sua fé, estimular você a crer nas promessas de Deus, estimular você a entrar na presença de Deus e viver os planos que Deus tem para você. Então, eu quero desafiar você a num ato de fé,
um ato de fé poderoso em Deus, para que você possa, no ano que vem, em dezembro de 2021, você poder chegar e agradecer o Senhor por aquilo que Ele fez, perceber, às vezes, algumas coisas que mudaram ao longo do caminho. Eu estou com a minha carta aqui de 2020, ou seja, aliás, de 2019, e eu percebo, ou seja, ao ler a minha carta, eu percebo algumas coisas. Primeiro, que algumas situações mudaram na minha vida. Deus mudou a minha forma de pensar em algumas coisas que eu estabeleci como alvos e eu não consegui. Hoje eu percebo que é Deus trabalhando na minha vida, é que Deus afinando, ou seja, a orientação, ou seja, nos ajudando a nos posicionar em Deus. Agora, como que eu sei isso? Porque de fato eu fiz um memorial. Essa carta, na verdade, é um memorial para o futuro, para que de fato, em dezembro de 2021, você possa pegar esse memorial e você se lembrar o seguinte: olha, era isso que eu estava orando, era isso que eu estava pedindo de Deus, era isso que eu estava buscando de Deus. E, ou seja, você vê que as coisas mudaram, que Deus te abençoou e, de fato, você possa agradecer o Senhor. Eu percebo também na minha carta que alguns alvos que eu estabeleci, eu consegui, Deus me abençoou. Alguns eu consegui totalmente, outros eu consegui parcialmente. E aí eu percebo o seguinte: é Deus trabalhando na minha vida e existem áreas que eu preciso melhorar. E eu percebo ainda que alguns alvos que eu estabeleci, eu não consegui. E aí a gente olha e fala assim: mas então não valeu a pena? Pelo contrário. Eu sei que, ou seja, eu preciso melhorar em várias áreas. Se você continuar vivendo a sua vida como você sempre viveu, você terá os mesmos resultados. Então, ou seja, você precisa avançar, para você melhorar sua performance, você precisa, ou seja, considerar aquilo que você já viveu, corrigir os erros e olhar para frente e avançar para aquilo que Deus tem para você. Então, uma das nossas ações, do nosso projeto de final de ano, é a nossa carta para nós, a carta para você, a carta de você agora em 2020 para você em 2021. Essa carta, ela faz parte do processo ao longo dos dias. Você que está participando da live, que não é daqui de São Sebastião do Oeste, eu vou te orientar como que você pode participar disso e eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, amém? Outra coisa que nós fazemos é uma carta para Deus. É um ato profético que nós fazemos. Ou seja, é um segundo, na verdade, esse é algo que nós colocamos diante de Deus. São pedidos, ou seja, que nós direcionamos a Deus e que nós sabemos que só Ele pode resolver. Então, ou seja, é uma carta onde você exerce a sua fé e você faz os seus pedidos a Deus. Essa carta, ou seja, ela é diferente da primeira, porque a primeira é para você vai ter acesso novamente. Essa outra carta, você vai entregar ela para Deus e você não terá acesso a ela novamente. O que vai acontecer? Nós consagramos essas cartas na virada de ano. E na virada de ano, ou seja, nós separamos as cartas para você e elas são preparadas para que a gente possa devolver para você no final desse ano que começa. E as cartas para Deus, nós levamos ela para um lugar de intercessão. E nós vamos orar pelos seus pedidos. Essa carta, ela será, alvo das nossas orações durante todo o mês de janeiro. Durante todo o mês de janeiro, nós estaremos orando pelo conteúdo, ou seja, pela sua carta. Nós não vamos abrir a sua carta para Deus. A sua carta para Deus, nós entendemos que ela é algo particular seu. Então, o que nós fazemos? Nós estaremos fazendo isso e deixando, ou seja, mantendo a sua privacidade, ou seja, o seu pedido, ou seja, ele será ali colocado diante de Deus durante todo o mês de janeiro e a igreja estará orando. E no final do mês de janeiro nós temos um evento que nós chamamos de Semana 7x24, onde nós paramos 7 dias para consagrar ao Senhor. E no final da Semana 7x24 nós subimos ao monte e levamos lá para consagrar essas cartas, e essas cartas são, de fato, ou seja, eliminadas ali, nós queimamos essas cartas no ato profético, de fato, para que, ou seja, o acesso a essas cartas, ele seja, de fato, ou seja, apenas de Deus mesmo, e tem sido assim durante todos esses anos. E tem sido aí uma bênção, né? Outra coisa que nós fazemos, ou seja, nós também levantamos nesse dia uma oferta de primícias. E essa oferta de primícias, nós fazemos ela como uma oferta que nós entregamos a Deus. É uma oferta para um ano todo, é uma oferta que nós
consagramos diante de Deus. E também estaremos aí ao longo desses dias explicando você, dando direções de como você pode participar disso, como você pode se envolver. Pastor, eu devo participar de tudo? Você deve participar de tudo aquilo que o Senhor te conduzir, amém? Ou seja, você não deve se sentir constrangido a nada. Na verdade, nós fazemos isso porque nós queremos honrar o Senhor. As lives, como eu já te disse, são parte desse processo. O culto de celebração também, a celebração das primícias, que é a virada de ano, nós passamos diante do Senhor, e ainda a comunhão de ano novo. É bem verdade que os irmãos que estão mais distantes, talvez, ou seja, participar do culto de celebração aqui com a gente, talvez seja um pouco difícil. Apesar que ele será transmitido também, você poderá assistir pela internet. Mas é possível que, se você tem a sua igreja local, você vá participar na sua igreja local. Se por alguma razão você não pode participar e você deseja participar conosco, será muito bem-vindo também a sua participação online aí, amém? E hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos consagrar o nosso mês de janeiro. Mas nós vamos, antes de fazer isso, nós vamos colocar a palavra de Deus, nós vamos ministrar a palavra de Deus ao seu coração, para que você possa receber da parte de Deus aquilo que Ele planejou para você. Então, prepare seu coração aí, pega a sua Bíblia, né? E nós estaremos aí lendo a palavra de Deus e lendo a partir de Gênesis. Gênesis, o capítulo de número 4. Deixa eu compartilhar aqui com você. Aleluia. Vamos ver se a nossa Bíblia vai funcionar redondinha. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 4. É o texto que eu quero ler com você nessa manhã, para que Deus possa aí ministrar o seu coração. Se você não tem a sua Bíblia, você pode ler aí na tela aí junto conosco, né? Informa aí para nós aí se tá chegando legível para você, se você consegue ler através da tela do celular também. Amém? Gênesis capítulo 4, a partir do verso de número 1. Nós encontramos a palavra de Deus dizendo o seguinte. Vamos lá. Aleluia. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio de Deus... Deixa eu voltar aqui. Eu achei que ia ficar maior para vocês, não ficou nada. Deixa eu voltar aí para a tela, né? Aleluia. Disse ela, com o auxílio de Deus tive um filho homem. Voltou a dar à luz e dessa vez Abel. E dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Querido, eu acabo de ler esse texto aqui, eu estou usando a versão NVI. Eu quero, na verdade, ler novamente esse texto, mas ler esse texto numa outra versão, para que você possa ampliar o entendimento, e nós vamos ministrar a partir dessa lição, dessa versão. Eu estou abrindo aqui a versão A Mensagem. E você vai ver que tem algumas diferenças, mas algo em especial para nos ajudar na nossa reflexão. O texto, novamente, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: Adão deitou-se com a sua esposa Eva. Ela engravidou e teve Caim. E disse, tive um homem com a ajuda de Deus. Ela teve outro filho, Abel. Ele era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. O tempo passou. Caim apresentou ao Eterno uma oferta tirada da sua produção agrícola. Abel também apresentou uma oferta, mas tirou-a, preste atenção, mas tirou-a dos primeiros animais nascidos em seu rebanho, carne de primeira qualidade. O Eterno gostou de Abel e de sua oferta,
Mas Caim e a oferta que ele havia trazido não foram aprovadas por Deus. Por isso, Caim ficou indignado e irritado. Querido, eu quero falar, na verdade, nessa manhã, sobre esse princípio que é trabalhado aqui no texto de Gênesis capítulo 4. Na verdade, das muitas coisas que nos chamam a atenção, que poderia edificar nossa vida nessa manhã, eu quero tomar, de fato, esse princípio voltado para a primícia, sobre o lugar que Deus ocupa nas nossas vidas. Nós estamos falando do mês de janeiro. E o mês de janeiro, de fato, ele é um mês importante nas nossas vidas, porque ele é o primeiro mês do ano. Ele é o mês, ou seja, que faz o marco de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que nós vamos viver no no ano de 2021. Janeiro é para nós, sim, a primícia desse ano. E você precisa dar uma atenção especial àquilo que você faz, àquilo que você vive nesse tempo. O que nós percebemos aqui da palavra de Deus, que nós acabamos de ler, é que, na verdade, ou seja, é um retrato de uma família normal, de uma vida normal, ou seja, onde eles nasceram, onde eles cresceram, onde eles foram ensinados no Senhor. E é importante você perceber o seguinte, que o que conta diante de Deus, o que faz diferença entre as pessoas, Deus ama todas as pessoas da mesma forma, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus faz, sim, a acepção de atitude. As nossas atitudes diante de Deus, as nossas atitudes, como nós vivemos a nossa vida, faz toda a diferença. Toda a diferença no mundo espiritual e toda a diferença no nosso relacionamento com Deus. E aqui nós percebemos dois homens que cresceram, ou seja, sendo orientados e ensinados pelos seus pais. Adão e Eva, com certeza, a Bíblia nos mostra isso, ou seja, a Bíblia nos vê que a partir, ou seja, de Adão e Eva, o ensino, ou seja, ensinar a criança no caminho. Caim e Abel foram ensinados por seus pais com base no relacionamento que eles tiveram com Deus. E a experiência que Adão e Eva tiveram com Deus foi uma experiência marcante. Por quê? Porque eles tiveram um relacionamento de proximidade com Deus. E por causa das suas decisões erradas, por causa de erros que eles cometeram, agora eles viviam uma realidade assim um tanto quanto distante de Deus, mas eles sabiam que eles tinham uma promessa de Deus, e a promessa era que Deus estaria restaurando esse relacionamento. E na verdade nós vemos que eles começam, a vida e a humanidade começa a se relacionar com Deus. Contudo, as escolhas, ou seja, nós somos livres para viver da maneira como nós desejamos. Ou seja, trazendo para a nossa realidade hoje, 2020, olha, você é livre para estar aqui neste momento, durante essa manhã, para semear essa palavra no seu mês de janeiro de 2021. Como você é livre também para não estar. Ou seja, o que muda, na verdade, é a sua escolha, é a determinação que você tem no seu coração de se posicionar diante de Deus. Aqui nós vemos que Deus se agrada, ou seja, de quando nós colocamos ele em primeiro lugar. A questão toda aqui desse texto, o problema entre Caim e Abel é a questão da aprovação de Deus. Nós temos, na verdade, um problema que está aí colocado na vida de tantas pessoas, que é a necessidade de aprovação. Mas essa necessidade de aprovação, ela está relacionada muitas das vezes com a necessidade de receber a aprovação de quem? Das pessoas. E por causa disso, muitos são escravos, muitos vivem vidas limitadas exatamente porque não conseguem viver a sua vida para agradar a Deus, mas vivem a sua vida para agradar as pessoas. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós, ou seja, entre essa demanda de agradar a Deus ou agradar as pessoas, importa primeiro agradar a Deus. Importa agradar a Deus por quê? Porque Ele é a fonte de todas as coisas, porque é nele que nós devemos viver a nossa vida. Nós vemos que Abel e Caim, eles tinham profissões diferentes. Abel, ou seja, era produtor ou seja, ele era pastor de ovelhas. E Caim, um produtor agrícola. Nada de errado em relação, ou seja, à profissão que eles tinham. Agora, a atitude, sim, de um e de outro fez toda a diferença. O que nós percebemos é que Caim, ele foi
ele não foi aprovado por Deus, ao passo que Abel foi. Então, ou seja, aonde que nós devemos ter a nossa atenção? O porquê que Caim foi reprovado. E talvez o pensamento que nós devemos ter, na verdade, em relação à nossa dinâmica com Deus, ao nosso relacionamento com Deus, é perceber o seguinte: na minha vida até hoje, nesses anos que eu tenho vivido até hoje, eu tenho sido aprovado diante de Deus ou eu tenho sido reprovado? E com certeza o resultado que você tem experimentado até o dia de hoje é o resultado da aprovação de Deus ou da reprovação. Porque como nós já temos visto, Deus é um Deus justo. Deus é amoroso, Deus, ou seja, Ele é gracioso, Ele nos abençoa com bênçãos que nós nem merecemos. Mas existem também, ou seja, o senso de justiça. Deus, Ele é justo. Às vezes, algumas coisas a gente fica assim pensando, e certa vez eu estava refletindo sobre isso, sobre a questão da recompensa. A questão, ou seja, o amor de Deus sobre nós, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Ou seja, esse é o alvo, esse amor é para todos, está disponível para todos. Mas presta atenção, para que a pessoa pudesse ser salva, a resposta dela importa. Qual que é a resposta que Deus aprova? É a fé, é aquele que crê. Aquele que não crê, ele já está condenado, ou seja, ele é reprovado. E, na verdade, muitas das vezes nós não desfrutamos das bênçãos de Deus, nós não desfrutamos do favor de Deus, por quê? Porque nós não cremos que Deus possa fazer. Nós não cremos que Ele é capaz de fazer aquilo que nós precisamos. E quantas das vezes nós tentamos fazer isso na força do nosso braço, e quando fazemos isso, o que acontece? Nós não avançamos, nós não conseguimos, de fato, experimentar aquilo que Deus tem para nós. Querido, o texto tem uma expressão que eu gosto muito: com o passar do tempo. Ou seja, à medida que a vida vai acontecendo, a gente percebe que chegou o momento deles se apresentarem diante de Deus. Deles apresentarem, ou seja, as suas vidas diante de Deus, e de fato, ou seja, eles foram um aprovado e o outro reprovado. Sabe por que isso? Porque com Deus não tem meio termo, não tem mais ou menos. Ou você é aprovado por Deus, ou você é reprovado por Deus. Ou Deus é o primeiro lugar da sua vida, ou Ele não é o primeiro lugar da sua vida. O que nós percebemos é que Caim, ele fez o quê? Ele levou a sua oferta. Ele apresentou algo diante de Deus. Mas ele apresentou algo diante de Deus com base naquilo que ele imaginava ser o melhor para Deus. E não aquilo que Deus havia estabelecido como o melhor. Qual que é o princípio que nós estamos trabalhando no dia de hoje para a gente semear para o ano de 2021? É o princípio da primazia, é o princípio do primeiro, é o princípio que Deus deve vir em primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas. Querido, a grande chave aí, alguns colegas falam assim, esse nome dessa live é para marketing. Eu falei assim, não, é para fazer lembrar mesmo. É lembrar de Mateus 6,33, que diz o seguinte: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E nós precisamos, na verdade, entender que se nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que Deus tem para nós, esse princípio, o princípio do primeiro, precisa ser uma realidade aplicada em todas as áreas das nossas vidas. A primeira semente que nós temos para o ano de 2021 é a semente da primazia, é a semente da primícia, é reconhecer Deus como o primeiro lugar em todas as coisas. Se nós queremos ter um ano de 2021 abençoado, o mês de janeiro, querido, nós precisamos consagrar a nossa vida diante do Senhor, consagrar a nossa vida a Ele. Não é oferecer para Ele aquilo que sobra, não é oferecer aquilo que dá tempo. Caim, ele foi reprovado exatamente por essa posição de fazer o quê? De entregar a Deus. Não, nós não podemos falar que Caim não ofertou, nós não podemos falar que Caim não se relacionava com Deus. Caim se relacionava com Deus sim, mas se relacionava do seu jeito, da sua maneira, como lhe cabia, como lhe era, ou seja, como lhe era possível. É aquela situação que você faz, na verdade, ou seja, por obrigação, que você faz por fazer, porque você faz porque foi ensinado,
porque você faz porque já é costume, mas aquilo não tem um lugar de honra. Agora, quando nós vemos Abel, a Bíblia fala que Abel também apresentou uma oferta diante de Deus, mas ele tirou dos primeiros animais nascidos em seu rebanho. E o Eugênio Peterson, ele coloca que ele traduz da seguinte forma: foi carne de primeira qualidade. Ele tirou o melhor para o Senhor. Ele tirou, ou seja, é você imaginar o seguinte: o que é o melhor da sua vida? Qual que é a melhor parte da sua vida? Qual que é a melhor parte dos seus recursos? Qual que é a melhor parte do seu tempo? Querido, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus de fato, estabelecendo valores que são claros. E o princípio do primeiro é um princípio que é estabelecido em toda a palavra de Deus. Deus não aceita concorrência. Olha, nosso maior inimigo, na verdade, não é o diabo. Nosso maior inimigo, na verdade, não é o mundo. Nosso maior inimigo, na verdade, não é a morte. Nosso maior inimigo, ele se chama ego. Ou seja, por que o ego? É por causa do ego que nós, na verdade, não damos o trono do nosso coração para o Senhor. Querido, aquilo que você faz primeiro tem poder sobre todas as coisas. Aquilo que você entrega em primeiro lugar domina sobre todas as coisas. Nós falamos nessa última série que nós estudamos, que nós aprendemos de fato, que, olha, para que a gente possa, ou seja, tudo que a gente teme governa as nossas vidas. Aquilo que você tem o maior temor é o que vai, ou seja, governar sobre toda a sua vida. O que nós vemos aqui no exemplo de Caim e Abel é que Abel temeu ao Senhor de forma que ele fez o quê? Ele ofereceu o melhor. Porque ele entendia que também tinha recebido da parte de Deus. Que talvez você não entenda. Mas tem um princípio que ele precisa ser claro e ele tem a ver com a primazia. Nós temos falado que ninguém vence Deus em dar. Na verdade, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém dá nada para Deus. Todo empenho que nós fazemos, na verdade, nós estamos simplesmente devolvendo para Ele. Porque, na verdade, já é dele. O Senhor nos deu para que possamos administrar o nosso tempo. O Senhor nos deu, olha, o Senhor nos deu tempo para a gente poder administrar o tempo. O Senhor nos deu a vida para que a gente possa administrar a nossa vida. O Senhor nos deu recursos financeiros para que a gente possa administrar os recursos financeiros. Agora presta atenção, o que importa é como que você lida com isso tudo. E muitas das vezes o que nós fazemos? Nós tentamos lidar com todas essas coisas com base na nossa sabedoria, naquilo que nós achamos que é o certo. E quando isso acontece, invariavelmente o nosso ego pula na frente, as nossas prioridades pessoais pulam na frente. E na verdade a gente não percebe que nós estamos assim gradativamente, sutilmente, ou seja, tirando, ou seja, equiparando outras coisas a Deus. A minha recomendação para você nessa manhã, ou seja, a semente que nós estamos lançando nessa manhã é uma semente de primazia. É quando nós não apenas declaramos que Deus é o primeiro lugar nas nossas vidas, mas nós também estabelecemos de maneira prática ações que vão demonstrar, não apenas para nós, mas acima de tudo para Deus e também para as pessoas que Deus ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. Querido, a sua vida ela precisa ser um testemunho de quem realmente governa a sua vida. Eu tenho certeza que se eu te dizer o seguinte, você conhece alguém que ele é governado pelos vícios, você vai poder dizer assim, eu sei, eu conheço, por quê? Por causa do procedimento dele, por causa da forma como essa pessoa vive. Querido, é lamentável que a gente vê muitas das vezes andando pelas ruas e a gente vê pessoas que são dominadas pelo quê? Pelo vício, pelas drogas, pelo alcoolismo, pelo crack. Nós vemos, na verdade, famílias que são destruídas muitas das vezes porque seus cônjuges, ou seja, o pai, a mãe, o marido, a esposa, são dominados pelos seus desejos e se deixam levar e acabam com a sua família para fazer o quê? Para satisfazer os seus desejos. Mas percebe uma coisa, todas essas coisas são patentes, são possíveis serem vistas pelo quê? Pelo procedimento dessas pessoas. Não é diferente em relação a Deus.
Se Deus for o primeiro lugar na sua vida, querido, isso vai ficar evidente não apenas para você, mas também vai ficar evidente para as pessoas que estão próximas de você. Quando você estabelece, ou seja, que Deus é o primeiro lugar na sua vida, as pessoas vão entender que não tem nada que concorre com Deus. Então, ou seja, elas vão ter que se adaptar à sua maneira de viver. Mas, infelizmente, muitas das vezes, o que nós fazemos? Nós somos afetados pela política ou seja, do politicamente correto, de querer agradar todo mundo. E deixa eu te dizer uma coisa, quando nós queremos agradar todo mundo, nós não agradamos ninguém. Quando nós queremos agradar todo mundo, nós não agradamos ninguém. E isso vale para Deus. Quando você quer agradar todo mundo, você não agrada ninguém, muito menos a Deus. Querido, você vai ser exposto, na verdade, a testes da sua vida para você demonstrar o seguinte: quem é o primeiro lugar na sua vida. Todos os dias, na verdade, você é exposto a isso. Basta você perceber o seguinte: o que você faz em primeiro lugar. Quando você acorda, qual que é a sua primeira atitude? Invariavelmente, a maioria das pessoas, elas hoje vivem dependentes, na verdade, ou seja, da internet, dependente de tantas coisas, elas já acordam fazendo o quê? Elas não se voltam para Deus, mas elas se voltam para os seus compromissos, para as suas mensagens, para responder suas redes sociais, e aquilo, na verdade, está fazendo o quê? Está ocupando o primeiro lugar na vida delas. E, na verdade, elas não percebem que estão sendo governadas por aquilo. Na verdade, querido, nós estamos sendo aí gradativamente, muitas das pessoas não estão percebendo, mas a forma de ser escravizado mudou. Quando nós olhamos para o Egito, nós vamos perceber que o povo de Deus era escravo ali, por quê? Porque eles não podiam, ou seja, eles não podiam fazer o que eles queriam. Eles não podiam servir o seu Deus, eles não podiam prestar culto a Deus, por quê? Porque Faraó estava fazendo o quê? Oprimindo a eles. Mas presta atenção, aquele tipo de prisão, aquele tipo de cadeia caiu por terra. Deus libertou o povo daquela escravidão. E a gente olha hoje e fala assim, hoje, 2020, existem pessoas que são escravos. Nós vamos dizer o seguinte, não, as pessoas não são mais escravos como eram no Egito. Talvez você olhe para a sua realidade hoje e perceba o seguinte, eu não sou escravo, como o povo de Israel foi no Egito. Mudou a estratégia. E nós vamos olhando e vamos perceber o seguinte, o tempo passou e, ou seja, os outros impérios que vieram depois do Egito, eles começaram a dominar, começaram a usar outras estratégias. Chegou o Império Babilônico, o que eles faziam? Eles tiravam o povo de um lugar e levavam para o outro, para quebrar as suas culturas, para quebrar aquilo tudo e fazer o quê? Tornar eles mais vulneráveis. E fazendo mais vulneráveis, eles conseguiam dominá-los de uma maneira mais efetiva. Mas quer saber? Isso também passou. Veio o Império Romano dominou o mundo pela força, mas o povo de Israel, que também foi escravo ali, ou seja, do Império Romano, mas era uma outra opressão. Eles eram oprimidos muito mais na questão, ou seja, financeira, do que em qualquer outra coisa. Eram altos impostos que eles pagavam. Mas o que acontece? O Império Romano caiu. E a gente vai olhando para isso e a gente vai percebendo o seguinte, essas são estratégias de dominação que foram exercidas sobre as pessoas. Sobre pessoas, e a gente vai olhando ao longo da história e você vai vendo que as estratégias vão mudando. Mas sempre há a figura daquele que é governado e aquele que governa. Isso não muda. Sempre haverá aquele que governa e aquele que é governado. Agora, a diferença, na verdade, que você precisa entender é o seguinte, é quem te governa. Você, na verdade, vive uma realidade que você é livre para escolher quem governa a sua vida. Talvez você não tenha visto, mas eu quero recomendar que você assista, mas assista com muito cuidado. Na verdade, assista um documentário que está na Netflix, que se chama O Dilema das Redes. O Dilema das Redes, na verdade, mostra de uma maneira clara como que nós estamos sendo governados pelos interesses de outros. Ou seja, que na verdade as pessoas estão nos influenciando, nós estamos sendo influenciados pelos meios digitais a fazer o que as pessoas querem. E isso eles fazem por meio de subterfúgios que você nem percebe. E você está sendo sutilmente
influenciado a fazer o que os outros desejam. E muitas vezes nós não percebemos. Mas por que isso acontece? É porque nós perdemos o valor claro de quem ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. Querido, se os seus valores não forem claros, você será facilmente manipulado. Por isso é que nós precisamos entender, pastor, para que eu tenha um 2020 abençoado, o que eu preciso fazer? Querido, não existe outra receita. Comece com Deus. Primeira coisa, ou seja, na sua vida e na vida da sua, ou seja, naquilo que você faz, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar nos seus relacionamentos. Coloque Deus em primeiro lugar em relação à sua família. Coloque Deus no primeiro lugar em relação ao seu trabalho. Entenda, na verdade, que todas as coisas, ou seja, elas vêm da divina mão. Tudo que nós vivemos, nós nos relacionamos com o próprio Deus. E olha, em todas essas coisas existe um lugar de honra. E qual que é o lugar de honra? É o lugar do primeiro. O primeiro, querido, o primeiro de fato é o lugar de honra. Ou seja, aquilo que você gasta em primeiro lugar, nós honramos a Deus quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Querido, o fato de você estar nessa manhã aqui participando dessa live já é um testemunho que Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida, porque você poderia fazer tantas outras coisas, mas você escolheu fazer isso. Agora, presta atenção, nós precisamos ampliar esse princípio para outras áreas da nossa vida. Por quê? Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar estabelece um comando sobre a sua vida. Se você entende que a palavra de Deus é a prioridade da sua vida, é a sua regra de fé e prática. Querido, nós declaramos isso como profissão de fé, dizendo o seguinte: a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Mas muitas das vezes as nossas atitudes não condizem com a palavra. Por quê? Porque nós estamos tirando aquilo do que é o primeiro lugar. Nós conhecemos, mas nós estamos fazendo de qualquer forma. Querido, é o perigo do caminho de Caim. Caim, na verdade, sabia como deveria ofertar ao Senhor. Caim sabia como deveria se relacionar com o Senhor. Mas, na prática, ele se relacionou do jeito que ele quis. E foi por isso que ele teve o resultado dele. Ele foi o quê? Reprovado. É o Senhor, querido, que estabelece o governo da sua vida. Se é o Senhor, ele precisa estar em primeiro lugar. Se ele não está em primeiro lugar na sua vida, ele não estabelece, ou seja, ele não governa a sua vida. Eu usei alguns exemplos no último domingo e eu entendo que é chave para a gente pensar sobre isso. Talvez essa é uma palavra que muitas pessoas vão ouvir e vão criticar no primeiro momento. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você, ou seja, tudo que você coloca em primeiro lugar, governa a sua vida. Nas suas finanças, não é diferente. Aquilo que você coloca, querido, nós entendemos como princípio da palavra de Deus. Olha, nós devolvemos o nosso dízimo ao Senhor, por quê? Porque Ele nos abençoou e nós estamos fazendo um ato de gratidão. Nós estamos, na verdade, nós não estamos dando, nós estamos devolvendo, porque é dele. Porque o dízimo, na verdade, é só a lembrança que o resto também é dele. Mas quando nós fazemos isso, ou seja, muitas pessoas fazem isso, mas não fazem como primeiro lugar. Fazem como algo, ou seja, que dá quando sobra. E aí, na verdade, ou seja, qual que é o resultado? O resultado é o mesmo de Caim. É o mesmo de Caim. Ele está fazendo, mas ele não está sendo aprovado. Ele está fazendo, mas ele não está agradando a Deus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia nos orienta que o primeiro santifica o restante. E quando eu devolvo, na verdade, em primeiro lugar, eu estou santificando todo o restante. Olha, e isso vale para todas as coisas na nossa vida. As primeiras horas do seu dia, a partir do momento que você acorda, querido, aqueles momentos são preciosos e eles influenciam todo o restante do seu dia. Os primeiros momentos da sua semana, querido, influencia toda a sua semana. Os primeiros momentos, querido, do seu mês, influencia. Tudo isso demanda do Senhor. É Deus em primeiro lugar na sua vida, é Deus em primeiro lugar no seu dia, nas suas finanças, em todas as áreas. Agora, se a gente começa a colocar outras coisas no lugar que é de Deus, nós vamos dar esse trono para Ele. Como igreja, nós celebramos, querido, no domingo nós celebramos ao Senhor, porque nós entendemos que o domingo é o primeiro dia da semana e é o dia que nós entendemos que Ele é do Senhor. Querido, todos os dias são do Senhor.
Mas o domingo é o memorial semanal que você está fazendo o seguinte: olha, esse dia eu separo para o Senhor. Querido, entenda uma coisa. Você precisa separar de fato um dia para você celebrar o Senhor, um dia de honra para Ele, um dia que é dele e de mais ninguém. Mas às vezes nós fazemos o que? Nós negligenciamos esse valor. Nós precisamos de fato, ou seja, considerar que esse dia é o primeiro dia da semana e ele é do Senhor. E eu preciso viver a minha vida com essa lembrança, com essa clareza. Nós compartilhamos, querido, a nossa vida com Deus e nós vivemos a nossa vida para Ele. Ou seja, é Ele que conduz a nossa vida. O nosso dízimo, querido, ele não é apenas 10%. São os primeiros 10% que nós recebemos. Quando nós vivemos essa realidade, nós somos abençoados porque Ele está governando sobre todas as coisas. Querido, nós queremos, na verdade, celebrar o Senhor e entender o seguinte: existe um poder abençoador sobre o primeiro momento. Aquilo que você faz em primeiro momento, nos primeiros minutos do ano de 2021, querido, no primeiro dia de janeiro, querido, esse é um dia para você se voltar para o Senhor, aonde você estiver. É você considerar que Deus, Ele é a primícia da sua vida, Ele tem a primazia da sua vida. Os nossos primeiros minutos nós devemos consagrar ao Senhor. Nós consagramos uma oferta ao Senhor especial nos primeiros minutos. Por quê? Porque nós queremos honrar o Senhor. Nós queremos lançar sementes que vão ser abençoadoras ao longo do ano. Mas para isso acontecer, o que eu preciso fazer? Eu preciso crer. As nossas atitudes reconhecem que Deus, Ele ocupa esse primeiro lugar. Reconhece que a nossa provisão vem de Deus. Quando nós santificamos a Ele, o que quer dizer santificar? É separar. Separar para Ele o que é de melhor. Nós fazemos isso em todas as coisas. Mas olha, nós temos que fazer com aquilo que tem valor. Eu quero, na verdade, aproveitar esse momento para poder passar um vídeo para você. E depois desse vídeo, nós estaremos orando pela sua vida. Um vídeo que ilustra aquilo que nós acabamos de ministrar sobre a sua vida. Um vídeo que pode, de fato, ajudar você a se posicionar e entender aquilo que Deus tem para você nesse tempo. Esse vídeo, na verdade, a gente usa ele, os irmãos que já estão acostumados conosco, nós já temos aí divulgado esse vídeo, mas eu creio que esse vídeo, hoje, ele tem um sentido especial. Por quê? Porque o mês de janeiro de 2021, ele precisa ser pautado por esse mesmo princípio. O princípio de Abel, o princípio de Abraão, o princípio de oferecer a Deus o que é dele, oferecer a Deus o que ele tem de melhor. Eu queria que você prestasse atenção. Assista esse vídeo, são 4 minutinhos e nós já voltamos para estar orando com você. Dois homens trazem uma oferta ao Senhor. Um do fruto da terra, outro das primícias de seu rebanho. Deus aceita um e rejeita o outro. Mas por quê? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A palavra nos diz claramente que a oferta que Abel trouxe eram as primícias de seu rebanho. Mas não diz que Caim trouxe as primícias de sua colheita. Diz simplesmente, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Caim cultivou a terra e com o tempo juntou o suficiente para trazer uma oferta. Era uma oferta nos termos de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel porque foram as primeiras crias de seu rebanho. A oferta de Caim foi rejeitada porque não eram as primeiras colheitas. Dar a Deus as primícias requer fé. Quando nasce o primeiro cordeiro de um rebanho, não é possível saber quantos mais cordeiros aquele rebanho irá produzir. Mas Abel deu a primeira cria de seu rebanho por fé. Enquanto Caim primeiro se certificou que teria o suficiente antes de ofertar a Deus. Muitos de nós tratam a Deus da mesma maneira que Caim. Nos certificamos que temos dinheiro suficiente para depois ver se existe alguma sobra para dar a Deus. Quando ofertamos das sobras, Deus não pode aceitar nossa oferta, porque não são nossas primícias. Outras histórias enfatizam essa verdade. Quando da queda de Jericó,
o Senhor deu instruções muito claras que os israelitas não deveriam reter nenhum dos despojos da guerra. Tudo aquilo era dele, declarou o Senhor. Jericó pertencia ao Senhor porque era a primeira cidade conquistada na terra prometida. Era a primícia. Deus reteve sua bênção de Israel porque um homem tomou dos despojos da guerra para ele. As primícias pertencem a Deus, somente a Deus. Existia muito mais em jogo do que dinheiro quando Abraão ofereceu seu primeiro filho, Isaque. Quando Deus pediu Isaque, Abraão não esperou ter outros 10 filhos antes de ofertar. Abraão deu o primeiro quando Isaque ainda era o único que tinha. Abraão tinha apenas as promessas de mais filhos. Foi preciso fé para Abraão oferecer Isaque. Fé que Deus honrou e abençoou. E Deus fez o mesmo por nós. Ele deu suas primícias na forma de seu filho, seu primeiro e único filho, que foi dado a nós enquanto éramos ainda pecadores. Deus nos deu Jesus em fé de que um dia talvez nós dessemos nossa vida a Ele. O presente de seu filho veio antes mesmo da bênção do arrependimento e da salvação. Devemos dar nossas primícias da mesma maneira. Antes mesmo de ver as bênçãos de Deus, nós damos em fé. Dar as primícias de seus recursos diz o seguinte: Senhor, eu reconheço que o Senhor vem em primeiro lugar. Eu te coloco em primeiro lugar na minha vida, e eu confio que o Senhor cuidará de mim. Aleluia. Querido, esse vídeo, nós todos os anos usamos esse vídeo para falar da oferta de primícias que nós consagramos no culto das primícias, né? Que é a virada de ano de 2000, ou seja, esse ano de 2020 para 2021. Mas, na verdade, o que nós queremos, nessa manhã, é ajudar você a perceber o seguinte: a sua confiança em Deus, ela é demonstrada quando você entrega o primeiro. É você entender que, na verdade, ou seja, é a prova que Deus estabeleceu para nós. Se Ele ocupa o primeiro lugar das nossas vidas, nós vamos consagrar a Ele o que nós temos de melhor. Querido, meu desafio para você ao longo desse ano de 2021 é: tenha o Senhor como primeiro lugar. Essa é a primeira semente. Nós vamos orar neste momento, consagrando o mês de janeiro, para que janeiro, ou seja, que é o primeiro mês de 2021, ele seja um mês consagrado a você voltar os seus olhos e colocar o seu mundo em ordem. É hora de você planejar e você colocar a sua vida em ordem. É hora de você mudar hábitos e estabelecer hábitos e alvos que vão abençoar a sua vida. E não existe hábito melhor, princípio melhor do que Deus em primeiro lugar de todas as coisas. É evidente que para fazer isso você vai ter que abrir mão de outras. E na verdade, ou seja, é aqui que nós exercitamos a nossa fé. É o nosso teste de fé. É a gente entregar primeiro. Ou seja, é dar primeiro. É oferecer primeiro. Ou seja, é entregar primeiro. Assim como foi feito com Deus, na verdade, ou seja, antes de qualquer pessoa se arrepender, o Senhor fez o que? Ele nos amou. E porque Ele nos amou, Ele deu o seu Filho. Cristo é a primícia, a verdadeira primícia. Querido, você também, ou seja, é uma primícia. E você, ou seja, só você pode se entregar diante do Senhor. Só você pode entregar a direção e os rumos da sua vida ao Senhor. O Senhor estabeleceu e te deu esse poder, o poder de escolher quem é que vai governar a sua vida. Se Deus vai governar a sua vida ou se você vai ser o governador da sua vida, sendo você aquele que governa a sua vida, possivelmente você vai ser influenciado por muitas coisas. Não tem como ser governado por Deus e por tantas outras coisas. Deus não divide o trono do seu coração com ninguém. E a chave para você viver um ano de 2021, a primeira chave, a primeira semente, é o quê? Deus em primeiro lugar. Deus como primeiro. Deus como lugar de honra na sua vida. Eu quero orar junto com você neste momento. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, no final dessa live, ó Deus, consagrar ao Senhor, ó Deus amado, o primeiro lugar.
Ó Deus, o mês de janeiro, ó Deus, é o primeiro mês do ano, ó Deus, de 2021, Deus. Nós queremos consagrar esse mês ao Senhor e declarar, ó Deus, a bênção do Senhor sobre nós, ó Deus, neste mês de janeiro. Pai, nós queremos lançar essa semente, ó Deus, de Deus em primeiro lugar. Pai, nos ajuda, Senhor, a organizar a nossa vida, Deus, a organizar os valores da nossa vida, Deus, para que o Senhor ocupe de fato, ó Deus, o lugar que já é de direito. Ó Deus, o Senhor tem o direito de ser o primeiro lugar na vida de todos nós, porque o Senhor nos comprou, nós nos entregamos ao Senhor, nós pertencemos ao Senhor. Mas eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajuda nesse tempo, Deus, nos ajuda a avançar, ó Deus, naquilo que agrada ao Senhor. Ó Deus, nos dá um coração, ó Deus, assim como o coração de Abel, ó Deus, que entregou ser o primeiro, ó Deus, que entregou uma oferta de primeira, Deus, que entregou o melhor que ele tinha, Deus. Ó Deus, ele não tinha certeza, Deus amado, daquilo que ele ia receber, mas ele fez por fé. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, Deus, e declaramos, ó Deus, que o Senhor é o primeiro lugar das nossas vidas. Pai, nos ajuda, Senhor, a nos lembrar, a considerar esse princípio, ó Deus, em todas as coisas que nós formos fazer. Deus, seja o primeiro lugar da minha vida. Deus, seja o primeiro lugar da minha família. Deus, seja o primeiro lugar do meu trabalho. Deus, seja o primeiro lugar do meu ministério. Deus, seja o primeiro lugar em todas as áreas, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, que o mês de janeiro seja um mês marcado pela direção de Deus na sua vida, para que você possa estabelecer valores e princípios que vão abençoar todo o seu ano de 2021. Janeiro, a primeira semente é a semente da primazia. Querido, entregue essa semente ao Senhor neste momento. Declara agora em nome de Jesus que o mês de janeiro é um mês profético na sua vida. Que aquilo, ou seja, que você vai começar projetos novos no mês de janeiro. Mas todos esses projetos, eles estão relacionados com Deus em primeiro lugar. Que Deus nos abençoe nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu quero ainda, querido, orar pelo seu pedido pessoal de oração. Nós vamos fazer isso todos os dias. Nós vamos ministrar uma palavra, nós vamos ministrar diante do desafio. Nós estaremos também recebendo aí nos próximos dias outros pastores, né? Já tenho confirmado aqui, pastor Alvin Silva estará conosco, aleluia. Pastor Daniel Martins também estará conosco. Pastor Luiz, lá de Lavras, estará conosco também. Enfim, grandes homens de Deus que estarão ministrando palavras poderosas ao longo desse tempo. Então, eu quero desafiar você a se envolver nesses dias, né? Eu estarei ministrando alguns dias, eu estarei ministrando aqui sozinho. Em outros dias, nós estaremos recebendo a ministração de outros pastores. Mas nós estaremos orando todos os dias e consagrando, ou seja, o seu ano de 2021. Hoje nós consagramos o mês de janeiro. Amanhã nós estaremos consagrando o mês de fevereiro. E assim nós faremos durante essas 12 lives, onde nós seremos aí muito abençoados, poderosamente abençoados, em nome de Jesus. Querido, eu quero interagir com você que está participando conosco, né? E eu quero que você possa, na verdade, colocar o seu pedido de oração aí, para que a gente possa orar por você nesse tempo. Amém? A Cleide está dizendo assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo consigo seus feixes. Querido, é importante você perceber que colocar Deus em primeiro lugar, e muitas vezes, vai doer alguma coisa. Vai trazer, ou seja, algum tipo de sofrimento num primeiro momento. Mas você vai voltar alegre, porque você vai ver, ou seja, o favor de Deus sendo liberado sobre a sua vida, né? Por quê? Porque o mais importante é agradar a Deus. O mais importante é buscar a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos e pastor. Mais um dia de oportunidade da presença de Deus para cumprir-se nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Eu quero semear mais em 2021. Querida, lance a sua semente, porque a sua semente ela é sempre menor do que aquilo que você vai colher.
mas a sua semente ela é proporcional àquilo que você vai colher também. Amém? Glória a Deus. A Silvana está dizendo assim, o Silvano, né? Senhor, me ajuda a te pôr em primeiro lugar na minha vida. Querida, de fato, nós precisamos buscar o Senhor, mas nós precisamos nos posicionar e agir em relação a isso. Amém? A Beth também está aqui, está dizendo o seguinte: Deus já nos deu tudo que precisamos. Precisamos é tomar posse das nossas bênçãos. Precisamos ter atitude extraordinária para vivermos o extraordinário de Deus. Exatamente, e viver Deus em primeiro lugar. Querido, é extraordinário quando você coloca, ou seja, Ele em primeiro lugar. Aleluia, né? A Camila também está conosco. Deus abençoe Camila Lopes. Bom dia, Deus abençoe sua vida, viu? Aleluia. O Eliú está dizendo assim, amém, aleluia. Glória a Deus, mensagem maravilhosa. Deus abençoe sempre a sua vida, pastor. Obrigado, Eliú. Deus abençoe os irmãos aí, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Adelane está dizendo assim, eu consagro o mês de janeiro ao Senhor. Aleluia. Deus é poderoso, querido, para te fazer avançar e crescer muito mais naquilo que Deus tem para você. Ô, glória, mensagem abençoadora para os nossos corações, pastor. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Louvado seja o Senhor por todas as coisas. Amém? Nós vamos orar neste momento, né? Colocando a sua vida diante do Senhor, agradecendo a Deus por esse tempo e pedindo direção de Deus para você poder viver aquilo que Ele planejou para a sua vida. Amém? Mais uma vez, nossa gratidão a Deus por você. Nós tivemos um comecinho aí mais complicado, mas Deus nos abençoou e nós tivemos a oportunidade de juntos estarmos aqui para buscar o Senhor. Amém? Aleluia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã poderosa nas tuas mãos, Pai. Nós pedimos a tua misericórdia, Deus, que o Senhor nos ajude. Ó Deus, consagramos essa primeira live ao Senhor, que o Senhor possa abençoar os teus filhos, ó Deus, que ao longo desse dia, Deus, estarão recebendo, Deus amado, essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa nesse tempo, nos faz avançar, crescer, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa, Deus, cada uma dessas pessoas que estiveram aqui conosco. Ó Deus, que o Senhor abençoe-nos, ó Deus, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, né? Amanhã nós estaremos aí, mais uma vez, às 6h33, nós estaremos aqui para buscar o Senhor, para buscar a presença dEle, e você é nosso convidado a estar conosco, participando, se envolvendo, né? Ou seja, recebendo da parte de Deus aquilo que Ele planejou para nós. Amém? Amém ou não amém? Muito obrigado por você estar conosco, que Deus continue aí abençoando a sua vida, abençoando o seu dia, em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.